Vamos dar início a mais uma aula sobre geometria analítica e hoje vamos falar sobre mudança de base. Na aula anterior falamos a respeito da base, principalmente da base canônica, mas agora muitas vezes quando nós estamos estudando, nem sempre aquela base é a ideal. Há necessidade de formularmos uma nova base para que fique melhor definida a estrutura de um vetor. Neste caso, vamos falar hoje a respeito dessa mudança de base, onde podemos escrever um vetor numa base E, dado por E1, E2 e E3. No entanto, ela poderia ser escrita de uma forma mais simples em uma outra base, a qual nós vamos chamar de F, dado por F1, F2, F3. Para tanto, precisamos saber a relação que existe entre as duas bases. Neste caso, podemos escrever que na base F, esse F1 seria dado por quê? A11 é 1, A21 é 2, A31 é 3, já F2 seria dado por A12 é 1, mais A22 é 2, A32 é 3, e a F3 seria dada por A13 é 1, mais A23 é 2, mais A33 é 3. Ou seja, a minha nova base, formada pelos elementos F1, F2 e F3, depende da base anterior, nesse caso representada por E1, E2 e E3. E lembramos que A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33 são números reais. E se você observar bem essa estrutura, ela se baseia numa matriz, tá? E lembramos que também, para essa mudança, precisamos resolver o problema. Qual o problema que nesse caso nós temos? É que o novo vetor V, ele pode ser dado em função da base E, neste caso x1 é 1, mais x2 é 2, x3 é 3, pode simplesmente ser representado por x1, x2, x3 na base E. Nesse caso, nós precisamos reescrever essa base agora com respeito a F. E neste caso, nós temos o quê? Nós temos que o V seria dado por y1, F1, y2, F2, y3, F3, ou simplesmente y1, y2, y3 na base F. Veja bem, ao substituirmos F1, F2 e F3 em V, onde nós tínhamos lá, qual a expressão de V em função da base F? Era dado por y1, F1, e mais y2, F2, mais y3, F3, igual a y1, y2, y3 na base F. Vamos substituir baseado no que foi colocado anteriormente, ou seja, no lugar do F1, nós vamos colocar a representação dele, que seria quem? A11 é 1, mais A21 é 2, mais A31 é 3. A mesma coisa eu faço com F2. E também eu faço com o F3. Fazendo essa substituição, nós temos um novo valor de V, que sendo reorganizado, y1 vezes A11, mais quem? y2 vezes A12, mais A3 vezes A13, vezes E1. Tudo baseado agora multiplicando E1. Faça a mesma coisa com respeito ao E2 e também com respeito ao E3. Você vai ter esse novo valor para V. E note que nesse caso, ao pegar a disposição do V na base E, seria quem? x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3. Mas veja quem está representando aqui o x1, o x2 e o x3. Você teria a seguinte expressão representado por esse sistema. E note que nesse caso, esse novo sistema, ele vai me dar o quê? Um sistemazinho baseado numa matriz, tá? Nesse caso, x1, x2, x3
representa a primeira coluna, tá ok? Ou representa o vetor que eu tenho antes. E aqui você pode fazer como sendo uma multiplicação de duas matrizes, ok? Bom, baseado nisso, nós temos a definição dessa mudança de base, onde, se você tem uma base E e você tem uma base F, os elementos de F podem ser escritos em função dos elementos de E. E, neste caso, nós temos a matriz da mudança de base. Aqui é muito importante essa matriz, no caso, quando eu estou mudando da base E para a base F. Veja que aqui o M é F. Se eu quiser o contrário, eu vou ter que fazer uma matriz inversa, que mais adiante a gente vai tocar nesse assunto. Mas note bem aqui que quem representa a primeira coluna aqui, ó? É isso? Não. Aqui vai representar a primeira linha, ok? Já a segunda coluna aqui, ó, representa a segunda linha e a terceira coluna representa a terceira linha. Veja que ele mudou a disposição dos elementos. Tome muito cuidado com respeito a isso. A primeira coluna vira primeira linha, segunda coluna vira segunda linha, terceira coluna vira terceira linha na mudança de base. Da base E para a base F, eu preciso fazer essa disposição. Então vamos tomar aqui esse primeiro exemplo. Nós temos aqui a base E e a base F, e onde os elementos de F são escritos por F1 igual a E1 menos E2, F2 é dado por E3 e o F3 é dado por E2 mais E3. E eu posso reescrever isso aqui de uma forma diferente. Mas vejamos somente primeiramente as perguntas. Ele quer a matriz de mudança de base, ok? De E para F, e quer as coordenadas de U, que está na base F, na base E. E vamos ver como isso vai ficar. Primeira coisa, se eu vou escrever esses elementos e eu quero a matriz da mudança de base, a primeira coisa eu preciso completar os elementos F1, F2 e F3. E note que onde não existia elemento correspondente ao E1, o E2 eu completei com 0, na primeira linha também eu completei com 0 no E3, e na terceira linha o 0 no E1. Ao fazer isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a matriz da mudança de base. E note que os elementos que estão multiplicando E1, E2 e E3 na primeira linha, vai virar o que aqui? Primeira coluna. Já os elementos que estão multiplicando o E1, E2 e E3 na segunda linha, ele vai virar o quê? Segunda coluna. E por último, essa terceira linha, os elementos 0, 1 e 1 vira terceira coluna. Acho que aqui ficou bem claro para você como encontrar a matriz de mudança de base. Feito isso, agora vamos tentar colocar as coordenadas de U, que está na base F, na base E. E note que aqui você tem que esse U é dado por 1, menos 1, 3. Ou F1 menos F2 mais 3F3. E como escrever isso na base E? Bom, se eu quero a base E, lembre-se, você vai pegar a matriz de mudança de base e multiplica pelo vetor que está sendo dado na base F. Fazendo essa substituição, como o eu quero na base E, seria um x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3, que vai virar aqui a minha coluna com respeito à base E. Pego a matriz de mudança de base encontrada na questão anterior e vou multiplicar pelo vetor dado na base F, ok? Só voltando aqui rapidinho, ó. Você tem aqui o vetor na base F, que é dado por 1 menos 1, 3, e você tinha acabado de encontrar a matriz de mudança de base. Fazendo essa substituição, lembre-se que para encontrar x1, x2, x3, como é que eu faço para encontrar o x1? Alguém lembra aí? Como era feito lá em elementos? Você vai fazer o quê? Você vai pegar a primeira linha, multiplica pela primeira coluna. Você vai encontrar aqui um único elemento.
Neste caso, x1 seria dado por quem? 1 vezes 1, mais 0 vezes menos 1, 0 vezes 3. Da mesma forma eu faço com x2. O que você vai fazer? Você vai pegar a segunda linha e vai multiplicar por esta coluna, que é dado por 1 menos 1, 3. Lembrando que você multiplica de forma respectiva. Menos 1 vezes 1, 0 vezes menos 3, 0 vezes menos 1 e 1 vezes 3. Da mesma forma, a terceira linha, para representar o x3, multiplica 0 vezes 1, mais 1 vezes menos 1 e 1 vezes 3. Você vai encontrar os elementos 1, 2 e 3, ou 1, 2 e 2, onde o meu u na base E seria esse vetor representado. Bom, nessa mudança de base, pode ser que eu tenha uma mudança de base de E para F e uma de F para G, e eu queira sair direto de E para G. Nesse caso, eu vou ter que fazer duas mudanças de base, ok? Ou simplesmente fazer uma única mudança de base, onde você vai ter que fazer uma multiplicação de M por N. Lembrando que M e N seriam umas matrizes de mudança de base, respectivamente de E para F e de F para G. Um corolário é que se eu tenho um E indo para uma matriz de mudança com respeito a F, então você tem um F com respeito à matriz de mudança. Neste caso, essa matriz de mudança que vai para E, ela tem que ser a matriz inversa. Ou seja, se você tem uma matriz de mudança de E para F, se você quiser de F para E, você tem a matriz inversa, ok? Exemplo, acha a matriz de mudança da base F para a base E, no caso do exemplo 1. Exprima E1, E2 e E3 segundo a base F. Neste caso, a primeira coisa é lembrar que a matriz da mudança de base que nós tínhamos visto está representada aqui, foi encontrada no exercício anterior. E aí você vai ter que lembrar como encontrar essa matriz da mudança de base. No caso, a matriz inversa, usando os princípios de matrizes. Neste caso, se você não lembra, é bem interessante você ter em mente que você tem M vezes a matriz inversa é igual a matriz identidade. Bom, eu não vou fazer como encontrar essa matriz inversa. Vocês já viram como foi feito isso. Pesquisa aí nos seus cadernos, dá uma olhada na internet como encontrar essa matriz inversa, ok? Então, aqui é dada a matriz e só lembrando que aqui já é a matriz inversa, tá? Ficou faltando aqui colocar menos 1. M elevado a menos 1 representando a matriz inversa. Então, desta forma, se eu quero o E1 seria dado por quem? Você vai olhar para a primeira coluna, e neste caso, você vai multiplicar 1 vezes F1, menos 1 vezes F2 e 1 vezes F3. Pega a segunda coluna, aí você vai encontrar o E2, seria 0 vezes F1, menos 1 vezes F2 e 1 vezes F3. E por último, você pegaria a última coluna para representar o E3, seria 0 vezes E1, 1 vezes E2 e 0 vezes E3. E aí você encontra esse resultado aqui e eu teria o E1, E2 e E3 em função de F1, F2 e F3. E aqui acima estaria a matriz inversa, ou a matriz de mudança de F para E1, representado pela sua inversa. Bom, no exemplo 3, nós temos aqui duas bases, uma base E, uma base F, e eu tenho que o F1, F2 e F3, dado em função de E1, E2 e E3, é representado aqui. E aí ele coloca que o U, representado na base E, é dado por 3E1 mais 4E2 menos E3. E eu quero achar as coordenadas de U na base F. Primeiro, você vai encontrar aqui a matriz inversa, tá? Nesse caso, ou a matriz de mudança de E para F, nós já sabemos que, neste caso,
Como eu tenho dados elementos de F, eu posso encontrar essa matriz, tá? Só que eu vou precisar da matriz inversa. Por quê? Aqui ele está dando o F em função de E, mas eu preciso do E em função de F. Portanto, eu vou ter que encontrar primeiro a matriz inversa. Mas eu sei que a matriz M, que é a matriz de mudança de base de E para F, eu vou pegar o quê? Pega os elementos da primeira coluna, não esqueça de completar com os zeros, tá? Você tem 1, 0, 1, vira a primeira coluna, vira a primeira linha, menos 3, 1, menos 2, vira a segunda linha, e o 0, 1, 0, vira a terceira linha. Lembrando, multiplica a matriz M pela a inversa, lembrando que essa inversa, por ser de ordem 3, você vai pegar A, B, C, D, E, F e G, e vai multiplicar por essa matriz já dada aqui que você acabou de ver, encontrando a matriz de identidade. Vai recair num sistema linear, onde você vai ter que resolver esse sistema, determinando quem é a matriz inversa, ok? Feito isso, encontrou a matriz inversa, nós vamos lembrar aqui que o M1 vezes esse conjunto, lembre só, o M1, M, ou a matriz inversa, vezes o vetor, tem que ser igual, no caso, ao F, ou F1, F2, F3, ou X1, X2, X3. Você escolhe como você vai querer. Bom, feito isso, como eu já tenho a matriz inversa, eu multiplico pelo vetor. Olha aqui a matriz inversa. Você multiplica pelo vetor, lembrando, primeira linha, primeira coluna, você vai encontrar o primeiro elemento. Segunda linha, multiplica pela linha, melhor, pela coluna, você vai encontrar menos 1. Multiplica a terceira linha pela essa coluna, também você vai encontrar menos 14. Portanto, o meu vetor na base F seria dado por menos 11, menos 1 e 14. Ok? Por aqui nós damos por encerrado mais essa aula. Na próxima aula nós faremos algumas questões para recapitular esse assunto e reforçar esse conteúdo.